Olá, irmãos e amigos, muito bom dia. Nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez entrando na sua casa, tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos as Sagradas Escrituras e louvamos a Deus que temos esse tempo para que a gente medite na palavra do Senhor e possa edificar a igreja. Agradeço por estar com os irmãos, um pouco ainda gripado, mas pude tomar uns remédios e estar melhor nesta manhã. E aqui comparecer para que os irmãos possam ser edificados, possam participar dessa comunhão. Então louvamos a Deus por essa oportunidade. Ainda um pouco cansado, mas assim, pela graça, poder estar com os irmãos aqui nessa comunhão em que nós poderíamos dizer que era a nossa escola bíblica dominical. Não vendo a hora de acontecer isso no templo e podermos estar juntos de novo, de ter esse tempo agradável que nós tínhamos aos domingos, não só pela manhã como também à noite. Louvamos ao Senhor então por essa grande oportunidade que temos de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus pela rede social e receber dos irmãos também o carinho, a oração, a comunhão, saber que estão atentos, já aguardando esse momento, que é o tempo de meditação na palavra de Deus. Nós queremos continuar ainda a falar sobre o tema de sofrimento e glória de 1 Pedro, no capítulo 2, e hoje nós vamos ver os versículos 21 a 25. Quando nós olhamos para esse tema, nós sempre lembramos que quem mais sofreu por todos nós foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é claro que ele é um exemplo para nós do que é realmente sofrer, e não sofrer por seus pecados, mas pelos nossos, sofrer pelos outros. Então nós temos essa certeza de que alguém nos ama e que alguém pagou o preço por todos os nossos pecados. Então nosso bom dia aos irmãos que já estão conosco, o irmão Ayrton, a irmã Cristiele, o irmão Edemir, o irmão José Hilton, também a irmã Vânia, a irmã Auxiliadora, a irmã Dora, a irmã Diana, a irmã Juraci Gomes, Milene, a Gabriele, a irmã Semilene, a irmã Maria Zilda, a Alzira Januário e agora a irmã Cristina, todos que já estão acompanhando e que fazem parte desse tempo agradável, dessas manhãs de domingo. Também o irmão Edson Rodrigues, temos ainda os outros já citei, né? Mas tem mais irmãos que estão chegando e nós só queremos agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Hoje nós vamos ouvir um louvor e falando também de sofrimento, né? E mostrando um pouco do sofrimento que Jesus teve por nós. E a gente pode relembrar o quanto Ele nos amou. Então vamos ouvir esse louvor, Via Dolorosa, enquanto os irmãos estão entrando. A irmã Cristina, a irmã Cristiane, também a irmã Ieda, Carlos Marinho, todos que estão chegando. Talvez a minha voz não esteja tão alta, mas é o que dá para essa manhã. Não vou nem forçar, senão eu torço aqui. Vamos ouvir então o louvor e assim pensar em tudo que Jesus passou por nós. Pela filha dolorosa em Jerusalém chegou certo homem
escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada de horror, qual ovelha veio Cristo, ei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada de horror, qual ovelha veio Cristo, ei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa e a estrada de horror, a ovelha veio Cristo, ei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Excelente letra, e todas as vezes que ouvimos essa melodia, nós sentimos de fato uma emoção diferente, pois é o sofrimento que Jesus passou por nós e ela não relata todo o sofrimento. E como nós ouvimos, né, o Senhor sofreu todas essas situações difíceis e até mesmo a morte em nosso lugar. Então, não podemos esquecer que esse sofrimento nos trouxe a glória da salvação. E é isso que nós temos abordado em 1 Pedro, qual convido os irmãos para abrirem lá sua Bíblia. Em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 ao 25, que nos diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra tão grande amor, esse amor revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor mandou Ele a este mundo para dar a vida pelos nossos pecados, para nos reconciliar contigo. E nós temos sim, Senhor, esta graça, nós desfrutamos deste dom maravilhoso que o Senhor concedeu a todos aqueles que creem. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos revelado um exemplo para também podermos seguir. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, mais uma vez ouvindo, entendendo e praticando a Tua palavra. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Sofrimento e glória é o que nós podemos ver como o pano de fundo desta carta que Pedro escreve aos irmãos que estavam dispersos, que estavam fugindo da perseguição de Nero. Pedro está continuando o seu raciocínio quando ele diz: nós fomos chamados para isso mesmo. E nós podemos perguntar: isso mesmo o quê? Para que nós fomos chamados? O que é isso? Fomos chamados para o sofrimento injusto. Sofrimento que ele está falando nos versículos anteriores, de senhores que podem ser bons, mas também podem ser maus, podem ser perseguidores. Ele está nos chamando para aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, para tomar uma cruz, para enfrentar as dificuldades da vida, as tribulações, lembrando que neste mundo nós enfrentamos muitas dificuldades. Nós podemos lembrar dos sofrimentos não só de senhores, segundo a carne, sendo senhores algumas vezes perversos, e quando isso acontecer, se é por causa de Cristo que nós estamos sofrendo, Deus então se agrada, é o que diz Pedro. Deus se agrada disso, quando nós sofremos por causa da justiça. E Deus se agrada tanto disso que Ele mesmo deixou o seu Filho como o maior exemplo para nós seguirmos. Ele não olha para nós e vê apenas o nosso sacrifício, a nossa dor, mas Ele mostra primeiramente que para que isso acontecesse e a nossa dor servisse de alguma coisa, o seu Filho sofreu primeiramente por nós. Então nós queremos ver nesta manhã que os exemplos do sofrimento de Cristo que devemos seguir. Esse é o objetivo do exemplo de Jesus. Os seus sofrimentos servem também de exemplo para nós seguirmos. Então vem a pergunta: tem algum exemplo bom dos sofrimentos de Cristo para seguirmos? Será que eu posso tirar algum bom exemplo lá dos sofrimentos de Cristo? Sim, nós podemos tirar. E o texto que acabamos de ler, vemos pelo menos 3 exemplos que o Senhor Jesus nos deixa. O primeiro exemplo que eu quero destacar aqui é que Jesus sofreu um sofrimento que não era dele. O texto diz no versículo 21 que ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores. Tudo que nós ouvimos aqui relatado na música Via Dolorosa e tudo que a Bíblia descreve que Jesus passou, ele passou por nós. Nós podemos citar aqui alguns detalhes: as bofetadas que ele enfrentou, a cuspe no seu rosto, as chicotadas, a humilhação, as calúnias. E por último, a própria cruz, a vergonha, a qual ele se submeteu, sendo o próprio Deus, ele fez por nós. Ele sofreu em nosso lugar para nos mostrar que existe um Deus maravilhoso, porque ele é a imagem do próprio Deus e ele está mostrando que esse Deus nos ama. Como diz João no capítulo 3, versículo 16,
que Deus amou o mundo, ou Deus nos amou de tal maneira, e mostra isso na vida do seu Filho Jesus. Então ele sofreu no nosso lugar para mostrar o amor de Deus para cada um de nós. Ele sofreu em nosso lugar para que pelas suas feridas, diz o texto, nós fôssemos sarados. E aqui, claro, baseado também no texto de Isaías, capítulo 53, essas feridas a qual ele quer sarar de nós não são doenças, não são chagas apenas, mas a ferida que o pecado traz. Uma ferida mortal, pois sua morte não foi para nos salvar de doenças apenas, mas para nos salvar do pecado, para nos curar do pecado. E é exatamente isso que Isaías diz. Então ele sofreu em nosso lugar para nos conduzir a Deus, para nos trazer de volta a Deus. Ele nos ajudou a termos o caminho da reconciliação. Então, que exemplo bom isso traz para nós? O que isso se aplica em nossas vidas, tudo isso que Jesus sofreu por nós? A resposta é que nós também devemos sofrer pelos outros. Nós também devemos sofrer pelos nossos irmãos. Assim, nós podemos não só mostrar que conhecemos o amor de Deus, mas apresentar o amor de Deus em nossas vidas. Em 1 João 3,16, a Bíblia diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É um exemplo para a gente seguir. É um exemplo para nós andarmos. E este amor que Jesus demonstrou para nós é o amor que aparece em 1 Coríntios 13, versículo 7, que diz: o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse amor aqui, não só pelos bons, mas também pelos maus. Então, amar não só aqueles irmãos que são fáceis de amar, mas também aqueles irmãos que são difíceis de amar. Pois se nós amarmos só os que nos amam, o que nós fazemos demais? O que realmente é amar quem retribui esse amor? O amor verdadeiro é por quem não nos ama. É o exemplo que Jesus deixou. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele nos amou primeiro. E para demonstrar esse amor, ele sofreu em nosso lugar. Temos dado nossa vida pelos irmãos? Ou até que ponto nós estamos dispostos a sofrer por alguém? Até que ponto nós estamos prontos para sofrer pelos maus, pelos que têm muita dificuldade de se relacionar? Jesus fez isso. Ele sofreu por todos. Deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos. O segundo exemplo que eu quero destacar desse texto é que Jesus sofreu sem pecar. Isso aparece no versículo 22 e 23, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não cometeu pecado, ou seja, ele não tinha mancha alguma em sua vida. Ele não tinha um erro. E ele também não praticou dolo, ou seja, como um líder, ele não enganou ninguém. Dolo é engano. Não houve na vida de Jesus Cristo nenhum engano. Mas esse próprio Senhor que sofreu sem pecar, diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca. Ou Jesus foi silêncio, mesmo sendo injustiçado, mesmo as pessoas agindo com calúnia contra ele, mesmo as pessoas dizendo absurdo de Jesus, ele não se defendia. Ele foi como uma ovelha muda ao matador. Ele não revidou. Qual é o exemplo que nós podemos tirar? Que exemplo bom nós tiramos da vida de Jesus para nós? É que nós devemos andar como ele andou. Nós devemos seguir os seus passos. Nós temos um exemplo perfeito.
Quando nós olhamos ao nosso redor e talvez não percebemos o que diz o escritor aos Hebreus, uma nuvem de testemunha a nos rodear, quando achamos que não existe um bom exemplo neste mundo, quando achamos que ninguém é um bom exemplo para seguir, afinal de contas, nossa natureza terrena tende a olhar mais os maus exemplos, tende a seguir mais aqueles que fazem o que é errado. Dificilmente a gente se espelha no exemplo bom. O que Jesus está nos deixando é que nós temos um exemplo divino, um exemplo perfeito. Nós podemos não ver nenhum exemplo ao nosso redor, mas Cristo é o próprio exemplo. Ele deixou o exemplo aqui para nós seguirmos. Podemos ser imitadores de Cristo? Será que nós temos imitado a Ele? Nós temos procurado fazer o que Ele nos ensinou? Então, todas as vezes que a nossa vida cristã estiver em dúvida a quem seguir, a quem obedecer, a quem fazer, olhe para Cristo. Pois Ele é o nosso maior exemplo, Ele é perfeito. Ele, de fato, nos deixou um exemplo muito profundo para seguirmos os seus passos. Então, Jesus Cristo aqui aparece como exemplo divino. Então, nós podemos seguir estes passos sim, imitando a Ele. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é que tem crente que sofre, pois não abandona os seus pecados, pois tem pecado de estimação, pois mesmo sabendo que está errado, continua ainda a fazer, e isso não foi o exemplo de Cristo. Então tem crente que sofre porque pratica o engano, porque usa do dolo, usa da esperteza mundana, e usa também a mentira em suas vidas, seja ela uma mentira pequena ou grande, mas é mentira. Às vezes uma mentira comercial, às vezes uma mentira para se defender de uma situação e acostuma, e algumas vezes põe a culpa até no diabo. Sempre a culpa é do inimigo. Mas quem foi que mentiu de fato? Ele é o pai da mentira. Mas quem é que segue esses ensinamentos? Então tem crente que realmente vive sofrendo porque não deixa, não abandona alguns erros. Tem crente que sofre, pois abre demais a boca ou fala demais. E quando fala, ainda é agressivo nas palavras. Ou também é um fofoqueiro, um mexeriqueiro, que gosta de espalhar os assuntos e traz então prejuízo para si e depois reclama. Tem crente que quando é ofendido, ele espera tempo oportuno para revidar. Um dia eu vou afora, um dia eu te pego. Eu estou só esperando a hora que você cair para eu, então, descontar. Então tem crente que vive assim, mas Jesus não deu esse exemplo. Jesus não fazia isso. O versículo 23 diz claramente, pois ele, quando ultrajado, ou seja, insultado, não revidava com o insulto. E diz, quando maltratado, não fazia ameaças. O Senhor Jesus não agiu desta forma, indo ao revide, mesmo que a Bíblia nos mostre que a vingança pertence ao Senhor. Nós temos que entender que na forma humana Jesus está dando um exemplo para nós. Em carne, em pessoa, ele está mostrando como nós devemos agir. Então, é certo que a gente pode se irar, é certo que a gente pode querer ir à forra, mas não fazê-lo, porque a vingança é do Senhor, é na mão do Senhor que deve ser colocada a vingança. Então Jesus não revidava, Jesus não se vingava. E a Bíblia também nos diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 15 e 16, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, gosta de se meter muito nas coisas dos outros, mas
Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, se nós sofremos porque somos cristãos, pela nossa fé, pela defesa da nossa fé, então nós estamos glorificando a Deus. É assim que Deus se agrada, que a gente sofra por causa da justiça, de viver na justiça dele. Então, por qual motivo nós estamos sofrendo? Você tem enfrentado dores, lutas, sofrimentos, mas por qual motivo? Já parou para pensar nisso? É por causa de Cristo? É porque você tem uma vida correta em Cristo? Porque você dá um bom testemunho? Então, se é por isso, glorifica a Deus. É uma forma de Deus continuar sendo glorificado. Agora, se não é por causa disso, se for por estas outras coisas que ele diz aqui, isso não é o exemplo de Cristo. Não coloque a culpa no inimigo e muito menos em Deus pelos seus erros. Nós somos falhos e pecadores, mas nós temos a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus como exemplo para andarmos nos seus passos. E são excelentes exemplos. O terceiro e último exemplo aqui que Jesus nos deixou é que ele sofreu para ser o pastor das nossas almas. Versículo 24 e 25 também nos diz isso. Começa dizendo Pedro, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então Jesus carregou o peso e a dor da cruz pelos nossos pecados para ser o nosso pastor, para nos pastorear, para ser de fato o nosso guia. Ele sofre para pastorear a nossa alma. E aqui esse sofrimento do bom pastor é porque ele queria que nós vivêssemos a sua justiça, vivêssemos de acordo com a sua palavra, que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a sua vontade, que está aqui na sua palavra. Jesus sofreu grandes feridas em seu corpo, e essas feridas para sarar as nossas, ou para que a gente entendesse que essas feridas deveriam ser feitas no nosso corpo, mas mesmo assim não ia adiantar muita coisa, pois ele é que deveria sofrer em nosso lugar. Assim ele sara as nossas vidas. O que Jesus queria com este sofrimento aqui é que nós tivéssemos um guia, um pastor, um líder, e que nós não vivêssemos desgarrados, vivendo por nossa própria vontade, por nossa própria conta. Ele nos mostra a sua vontade. Ele nos mostra aquilo que ele quer que a gente faça. Então, ele veio para salvar a nossa alma, para pastorear nossas almas. Veja que ele diz, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o Senhor Jesus se preocupa muito com o que é eterno, com o que é espiritual. E esse espiritual pode ser demonstrado através do nosso corpo, da nossa vida. Que nós devemos seguir, então, o exemplo desse pastor. Qual é o bom exemplo do bom pastor para nós? O que nós podemos tirar de exemplos aqui para nós? Alguém que nos amou e que não foi qualquer pessoa, não foi qualquer um que nos amou, foi o próprio Deus. Deus nos amou. O Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, nos amou. Então a gente nem pode dizer, ninguém me ama nessa igreja, ninguém me ama no meio dos crentes. Deus nos ama. Deus nos ama de tal maneira. E se nós estamos desobedecendo ou deixando de seguir os seus passos, nós estamos desprezando esse amor.
Nós devemos nos preocupar muito com o amor de Deus. E o amor de Deus não é falho. Aliás, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é perfeito. Então, que valor temos dado a este pastor das nossas almas? Que valor nós temos dado aos exemplos que este pastor deixou para nós? Ele, de fato, é o pastor absoluto, o sumo pastor, o perfeito pastor. Nenhum sofrimento neste mundo se compara ao que Jesus sofreu por nós. Então, se nós sofremos por causa dele, bem-aventurados somos. Se nós enfrentamos lutas por causa dele, por causa da nossa fé, nós somos mais do que felizes. Então, enfrentar sofrimentos nessa vida por causa de Cristo é um meio de Deus ser glorificado. Mas não sofra nenhum de nós por causa de ser mentiroso, de ser ladrão, de ser corrupto. Isso não agrada a Deus. Sigamos os passos de Jesus. Ele sim foi o grande exemplo para nós. Que possamos olhar para ele e seguir o seu exemplo até cruzarmos a linha de chegada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que Deus aplique esta palavra em nossas vidas. Vamos orar. Poderoso Deus e glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã que nos reunimos em torno da tua palavra, Senhor. Te louvamos pelos ensinamentos, pelo exemplo do Deus encarnado, o qual o Senhor revelou em Jesus Cristo. Nós te agradecemos por este grande amor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida eterna, pelo pastor das nossas almas. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Quero só finalizar agradecendo aos irmãos que nos acompanharam, como eu disse, ainda um pouco gripado, mas pela bondade de Deus pude trazer para os irmãos essa meditação que acho muito relevante para fortalecer as nossas vidas. Então, finalizando aqui, agradeço aos irmãos que nos acompanharam, e os irmãos Rafael, que não tinha falado o nome, o Neto Pontes, a irmã Rebeca, a irmã Ida Adélia, a irmã Isabel, nosso irmão seminarista Jaime Mário, a irmã Leninha, a Ellen Catrine e também a irmã Ideusuíte Almeida. Todos os irmãos que nos têm acompanhado, peço que continuem a compartilhar essas mensagens. Que Deus esteja abençoando aqueles que veem e ouvem, aqueles que querem entender da palavra e aqueles que hão de herdar a salvação. Então louva cada um, louva a Deus, melhor dizendo, por cada um. Temos também aqui outros que eu não tinha visto, a Cleonice Braga e Abner Moraes, Jailene, a Gladys, a Rai e outros irmãos que estão conosco. Então, um bom dia a todos, mesmo um pouco gripado ainda, pude trazer para os irmãos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e tenhamos o restante de dia abençoado. E querendo Deus, logo mais às 19 horas estarei com vocês. Até mais, se Deus assim permitir.